Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa sessão de estrutura de dados. Nessa sessão, a gente vai explorar os conceitos fundamentais que são essenciais para qualquer programador, né? Então, além disso, nessa sessão você também vai aprender como as estruturas de dados organizam e manipulam as informações, e como elas afetam a performance das suas aplicações. Mas para isso você precisa entender o que são estrutura de dados. Então, eu coloquei aqui que é o coração da programação ou bloco de construção, da melhor forma que você entender. Eu vou explicar dessa maneira aqui, com blocos de construção, para ficar mais fácil. Entenda que são mais ou menos caixas, como se você estivesse colocando caixas no seu apartamento. Então você precisa de uma caixa específica para colocar os seus remédios. Você precisa de uma caixa específica para você colocar os seus alimentos. Então, esses são esses blocos, essas caixas de construção para você resolver algum problema. Ou seja, você está armazenando numa caixa aí, nesse exemplo que eu estou dando, algo para depois você processar e utilizar aquela caixa de alguma forma. Se ficou muito ruim o exemplo, vocês me perguntem aí no fórum que eu explico de maneira melhor. Mas encarem como blocos de construção para que você, com algoritmos, resolva determinado problema. De forma mais simples, acho que assim ficou mais fácil de explicar. Mas a gente tem que entender que existem duas classificações de estruturas. Aliás, duas. As lineares e as não lineares. E a linear, ela tem duas divisões, que são as dinâmicas e as estáticas. Vamos começar falando sobre o que são lineares, para você entender, de certo modo, o que são lineares, e depois a gente sobe para as duas subdivisões, desce, aliás, para as suas subdivisões, e depois eu explico as não lineares. Então vamos lá. As lineares são aquelas onde os elementos eles são organizados de forma sequencial, ou seja, um após o outro. Há um array aqui, exemplo, né? Quando você vai dar um push no array, esquece o pop, mas quando você dá um push no array, você está ordenando um após o outro. Um pré-requisito você saber uma linguagem de programação, então, propriamente dito, você já deva saber o que é um array. Mas aqui você vai encontrar a base mais teórica e prática em outras linguagens de programação para você perder o medo de programar e ter essa base forte. E aqui eu tá nas estáticas, porque o array ele é em diversas linguagens, ele é de uma forma estática e geralmente a gente trabalha com listas. Pode variar de linguagem para linguagem. Mas as estáticas, que é essa subdivisão aqui, elas são estruturas que têm tamanho fixo na memória, como aí os arrays, né? Em algumas linguagens. E são mais rápidas para acessar, mas ela tem uma limitação de quando a gente precisa de flexibilidade. Então, por isso a gente tem outras estruturas de dados, como a fila, a pilha e a lista ligada, que são rodadas em runtime, né, em tempos de execução, e tem maior flexibilidade. Elas não têm daí um tamanho fixo e você pode expandir ou reduzir durante o tempo de execução. O runtime aí, o tamanho da sua estrutura, seja fila, seja pilha, seja lista ligada. Bom, expliquei o que eram as lineares, agora vamos para as lineares. As não lineares, aliás. As não lineares, elas são estruturas onde os dados eles não são colocados sequencialmente. A gente lida muito mais com hierarquia ou relações complexas entre elementos. Hierarquia é no caso de árvore, que eu não coloquei um exemplo aqui. E eu coloquei o exemplo do gráfico, que é relações complexas entre os elementos, que é um exemplo do grafo. Que aqui você está vendo que o 1 se relaciona com 2 e com 3.
o 3 se relaciona com 2 e com 5, e o 3 com 5 também, e assim por diante. Então, são relações entre elementos complexos, e eles não são sequenciais, ou seja, eles não são lineares. Eles são colocados de uma outra forma, que você vai aprender durante essa sessão. A gente vai fazer em várias linguagens. Eu separei aqui o TypeScript, o Java, o C Sharp, o Kotlin, o Swift e o Python. Então, nas próximas aulas, nós iremos ver todas essas estruturas e mais algumas outras, mas propriamente dito, essas são as principais de a gente pegar. E em cada linguagem vai ter o seu exemplo, tá bom? Então, bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar no fórum, que eu vou tentar responder o mais rápido possível. E é isso, gente. Muito obrigado até aqui e até mais.